Então, cumprindo com a determinação do nosso regimento, foi convocado a reunião com o Conselho Fiscal, já realizado, aprovado o balanço financeiro do exercício de 2019, que é feito junto à empresa Escritório Lex, onde, após a execução, a impressão, a conferência, foi passado ao Conselho Fiscal, que tem a participação de 3 conselheiros e, por unanimidade, aprovaram, então, o balanço patrimonial do exercício financeiro de 2019. Nós estamos também foi convocado já, no devido tempo hábil, conforme prevê a legislação, a nossa Assembleia Geral Ordinária, convocada para o dia 14 de abril, às 18h30, em primeira chamada, às 19 horas em segunda convocação, cujo objetivo principal é apresentar a todos os presentes o balanço patrimonial já aprovado pelo Conselho Fiscal e também será eleita, a nova composição do Conselho de Administração e as entidades também já estarão indicando os representantes dos demais conselhos, Conselho Fiscal, Conselho Comunitário, e todos os conselhos, então, têm a representatividade das nossas entidades. Como nós estamos num período onde está evitando o ajuntamento de pessoas, nós estamos, então, gravando esse áudio, esse vídeo, com toda a demonstração contábil financeira, para que os representantes das entidades possam também ter conhecimento e também participarem, enviando um representante para a nossa Assembleia Geral Ordinária no dia 14 de abril. É uma maneira de darmos transparência em tudo que foi realizado pela Associação Assistencial de Guaíra. Vale salientar que o Conselho Fiscal já emitiu parecer favorável à prestação de contas, mas nós estaremos também apresentando na Assembleia Geral esse balanço patrimonial também, o plano de trabalho para o ano de 2020 e todas as ações a serem executadas no ano 2020 do Hospital Assis de Guaíra. Então, você é o nosso convidado especial, em primeiro lugar, para analisar toda essa apresentação que está sendo aí feita através da mídia e que você possa também enviar, cada entidade enviar o seu representante para participar da nossa AGO. Atendendo um pedido do presidente da nossa entidade, Associação Assistencial de Guaíra, representando aqui o Escritório Lex, que é prestador de serviços contábeis para a entidade, cabe a mim fazer uma apresentação aqui dos documentos que vão ser deliberados na Assembleia convocada para o próximo dia 14. Em função aí das restrições de isolamento social, nós queremos dar maior publicidade para esses documentos, então vamos gravar em forma de vídeo e disponibilizar para todos os conselheiros, todos os associados que têm ligação com a entidade e poderão votar, deliberar na Assembleia. Então, esse é o edital de convocação que foi publicado no site www.assistguaira.org.br desde o dia 26, quando no dia 26 de março foi feita a apresentação do balanço aos membros do Conselho Fiscal, representados pela OAB, pela Associação dos Contadores de Guaíra e Terra Roxa e pelo Conselho de Execução Penal. Conselheiros esses que aprovaram o balanço, assinado pelo presidente Barreto, e na mesma data, logo após a reunião do Conselho Fiscal, nós fizemos uma reunião com o Conselho de Administração, que tomou conhecimento do balanço e deliberou por cumprir o estatuto. Nós estamos num período diferente, mas o nosso estatuto diz que o mandato do presidente Barreto e dos demais conselheiros encerra no dia 30 de abril. Por sua vez, depois a entidade poderá ter complicações bancárias se não renovar e comunicar aos bancos essa renovação, considerando que o presidente Barreto não pretende postular a sua reeleição, que está há 4 anos à frente, então nós vamos ter uma mudança do titular da entidade, o presidente. Pode.
Então, aqui são as pautas que foram deliberadas, que serão deliberadas na Assembleia, que é tomar conhecimento do balanço, que já tem o parecer de aprovação, e deliberar pela aprovação ou não, né? Depois nós temos também 2 documentos importantes que o nosso estatuto recomenda fazer e avaliar anualmente, que é o orçamento estimado para cada exercício e o plano de trabalho da entidade para cada ano. Então, nós faremos a avaliação da execução do orçamento de 2019 e o conhecimento do orçamento de 2020, a avaliação da execução do plano de trabalho de 2019 e o plano de trabalho de 2020. E também, depois tem o outro momento importante, que é a eleição e posse dos membros do Conselho de Administração e dos Conselhos Fiscal, Consultivo e Comunitário para o biênio 2020, a iniciar em 1º de maio de 2020 até 30 de abril de 2022. Como que é feita a eleição no Assis Guaíra? Os únicos membros que são indicados por uma chapa, onde pode haver até uma concorrência, se tiver mais do que uma chapa interessada, são os membros do Conselho de Administração. Os conselhos fiscal, consultivo e comunitário, o próprio estatuto já prevê quais são as entidades que participam desses conselhos. Então, para ver a adesão de uma outra entidade que queira participar dos conselhos do Assis, é necessário primeiro mudar o estatuto. E nessa Assembleia que nós convocamos, ela é uma ordinária, não prevê alteração de estatuto. Geralmente o estatuto é alterado numa Assembleia extraordinária. Então, as entidades, elas indicam 2 representantes, um titular e um suplente. Então, eles, na verdade, já vêm indicados pelas entidades da onde eles participam e passam a fazer parte dos conselhos que têm as suas funções no Assis Guaíra. Pode passar. Aqui é um pouco do nosso estatuto, pode. Então, aqui dia 26 foi as reuniões que eu citei, pode passar. Pode passar. Enfim, vamos ao momento que nós estamos aqui hoje gravando essa apresentação. Hoje, então, é uma reunião do Conselho Comunitário e Consultivo, porque o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração já se reuniram no dia 26. E cabe ao Conselho Comunitário e Consultivo, principalmente, deliberar sobre os documentos orçamento e plano de trabalho. Porque o balanço é avaliado pelo Conselho Fiscal e pela Assembleia. Então, nós encaminhamos, a partir do dia 26, através de ofício, ao presidente de cada entidade e também aos 2 representantes atuais da entidade, a cópia de todos os documentos que nós vamos avaliar hoje. E, igualmente, no ofício, nós informávamos que, desde o dia 26, esses documentos estão publicados lá no site do Assis Guaíra. Qualquer pessoa pode entrar lá no site, e desde o balanço lá de 2016, 17, 18 e 19, vocês vão ver que esses documentos estão lá anexados. Então, em tese, todas as pessoas já teriam que ter conhecimento desse documento, porque o receberam com antecedência. Pode. Aqui, então, é onde demonstra ali, no site, onde os documentos estão com seus links. A pessoa pode clicar num link desse e vai abrir o PDF do documento, e a pessoa pode fazer a leitura no tempo que ela quiser, ou até imprimir, se for necessário. Daí, as datas preparatórias da Assembleia, pode passar. Essa apresentação também está publicada lá no site. Aqui são os principais documentos do Assis, que demonstram que o Assis Guaíra hoje estão com todos os seus alvarás
e documentos regulatórios com os conselhos de classe, de categorias profissionais em dia, com vigência até 2020, 2021. Aqui as principais datas que ocorreram lá em 2016, 17, 18, as que ocorreram em 2019, enfim, os principais eventos, os principais momentos históricos do Assist, que todo ano a gente inclui isso na nossa apresentação. E agora vamos diretamente ao balanço, né? O balanço é composto do ativo e do passivo, né? Então, o balanço é esse documento, né, que foi assinado pelo presidente, que será encadernado e depois encaminhado ao cartório de registro de títulos e documentos para ficar também publicamente arquivado. E aqui é uma síntese, né, dos números, uma interpretação dos números em forma de apresentação. Então, o Assist terminou o ano, isso aqui é 31 de dezembro de 2019, não quer dizer que hoje é isso, foi lá em 31 de dezembro, o último dia do exercício. O Assist tinha em suas contas bancárias R$ 562.886,93. E no seu caixa interno, R$ 27.799,54, totalizando disponibilidades entre bancos e caixa interno, R$ 590.686,87. Então, eram as disponibilidades do Assist lá no encerramento do exercício, R$ 590 mil. Os títulos e créditos a receber, ele tinha então R$ 156.000,66,16, que se referem às transferências do município, tanto das AHs quanto do incentivo, que são do exercício 2019, mas que foram pagas logo em seguida, em janeiro, né? Então, elas estavam a receber. Então, é a principal receita ali, 142 mil. Aqui não estão incluídos os 2 meses da transferência da CESA, que é 110 mil por mês, porque como não é uma nota fiscal que é emitida, é uma transferência que também pode ocorrer ou não, né? Então, a gente deixa para contabilizar apenas no momento que ela entra, a receita. Mas poderia também estar aqui R$ 220 mil, que eram os 2 meses de outubro e novembro, que também foram pagos novembro e dezembro, que foram pagos em 2020. E aí tinha aqui adiantamentos de fornecedores, adiantamento de férias, R$ 5.015. Então, esses eram os valores a receber da entidade no ativo circulante. Pode passar. O ativo circulante também ele é composto dos estoques que o Assist tem. O estoque, contabilmente, nós dividimos ele conforme o uso do material que é adquirido. Então, material de uso hospitalar, que são os suprimentos, os itens que são usados nos procedimentos. Farmácia, que são daí, no caso, os medicamentos. Rouparia, que na verdade o Assist comprou rouparia apenas no primeiro ano, depois ele fez um contrato de terceirização da lavanderia, que é onde quem fornece a rouparia é a própria lavanderia. Então não tem mais aquisição desse item. Os alimentos ficam ali na cozinha, gases medicinais, né? E aí alguns itens ali de higiene e limpeza. Doações da Receita Federal é um colchão que estava em estoque, que tinha sido doado para o Assist, que depois foi, esse ano de 2019, entregue para um vencedor de um sorteio. Enfim, o Assist, então, tinha um saldo em 2018 de R$ 135.884,76 em estoque. Adquiriu em 2019 R$ 687.028,77, né? E aí, baseado no inventário do estoque que nos foi fornecido, dos itens de medicamentos e materiais hospitalares, né, nós fizemos então
né, a apuração do consumo ocorrido durante o ano, então 705 mil, e o Assist terminou 2019 com R$ 117.626,01 em estoque. Então vejo bem que foi um ano de bastante consumo de materiais, praticamente tudo que comprou, até mais do que comprou, foi consumido pelo Assist. Pode. Aí, encerrado o ativo circulante, nós vamos agora para o ativo imobilizado. O ativo imobilizado são os bens, os equipamentos, enfim, que o Assist tem. E aqui está incluído, desde o início nós resolvemos incluir o que foi gasto na reforma do prédio alugado, lá em 2016 e 2017, como parte do patrimônio do Assist. Embora, é claro, esse patrimônio nunca vá retornar para o Assist, porque se trata de um investimento que foi incorporado no imóvel de terceiros. Mas a gente achou que nós deveríamos demonstrar isso de forma separada, quanto que o Assist investiu lá nos 2 primeiros anos, no momento de implantação do hospital. Então, nós temos 2 veículos recebidos em doação da Receita Federal, que não houve aquisição em 2019, aí descontada a depreciação, terminou em 31 de dezembro com R$ 13.805 mil de valor. Equipamentos hospitalares, nesse caso houve a aquisição de R$ 48.365. Então, o acréscimo menos a depreciação deu R$ 453.479. Móveis e utensílios, houve aquisição de R$ 2.460. Então, encerrou com R$ 137.548,42. Máquinas e equipamentos, uma aquisição de R$ 97.178, menos a depreciação, um saldo de R$ 253,72. De telefonia, foi adquirida uma nova central telefônica, então R$ 6.125, né? Então ficou com R$ 6.774. Equipamentos de informática, acho que foram adquiridos 2 computadores, R$ 2.580. Então, terminou com 20.942. Então, o patrimônio efetivamente do Assist é 833.804,74. E aí, os investimentos na reforma predial, que eu citei, que vem lá do balanço de 2018, que agora nós só tivemos manutenção, daí entra como despesa, não mais como patrimônio, R$ 576.985,89. Então, o Assist terminou no seu ativo imobilizado com R$ 1.410.790,43. Pode passar. E aqui é um descritivo em termos de itens, né? Como que em cada grupo desse, contabilmente, nós lançamos o item que é adquirido. Então, hoje o Assist tem 422 itens patrimoniados, que são frutos das aquisições, das cessões em comodato e das doações que nós recebemos ao longo desses 4 anos. Por exemplo, da UPCAM, da Unipar, da Receita Federal e do município. O município também cedeu, né, móveis e equipamentos em concessão de uso para o Assist, que estão, inclusive, contabilizados separadamente aqui, né, 93 itens do município, né? E então é onde esses 422 itens representam os R$ 833 mil da avaliação patrimonial. Pode passar. Então, nós terminamos aí o ativo, depois, lá no demonstrativo de resultados, nós vamos ver os valores globais. Agora nós vamos passar para o passivo. O Assist, então, estava devendo, em 31 de dezembro de 2019, R$ 48.744,18 de impostos, encargos sociais, que basicamente ali demonstra que são da folha de pagamento de dezembro, que são pagos em janeiro, né? E aí tem também impostos retidos das notas fiscais dos fornecedores. Eles emitem a nota e fazem a retenção do imposto e o Assist tem que pagá-los.
Então ficou com esse saldo. De obrigações com o pessoal, trabalhista e previdenciária, 76 mil, que basicamente é a folha de dezembro paga no dia 5 de janeiro, que deu lá 70 mil líquido, né? Uma rescisão ou duas, e os RPAs, que nós temos 2 profissionais pagos por RPA, que é a nutricionista e o atual assessor jurídico, em função de problemas aí da reportagem da RPC, nós tivemos que hoje ter uma assessoria jurídica para assessorar o hospital. E aí nós tínhamos um cheque a pagar de R$1.000 e o aluguel de dezembro, que também foi pago em janeiro, de 15 mil, 16 mil. E fornecedores diversos, né, fornecedores de medicamentos e tal, 103.999, totalizando então um a pagar no passivo circulante de 244.972,30. Então, se nós formos lembrar que nós tínhamos disponibilidades de 588 e a pagar 242, né? Então, aquilo que o Assist tinha em contas bancárias era possível pagar o seu a pagar e ainda sobrar um valor. Pode. E aqui é a descrição dos fornecedores, lá dos 100 e poucos mil ali que eu citei. Então, quem são os fornecedores e o valor de cada um deles, né? Então, lá, Supermercado Trento, lá, 21 mil, que eram materiais da cozinha, da alimentação. Aqui, enfim, Cirúrgico Santa Cruz, 11 mil, medicamentos e materiais hospitalares. Enfim, aqui está a descrição de quem são os fornecedores. Tá. Então, nós vamos agora para a demonstração de resultado e vamos avaliar primeiro as receitas. Então, o Assist teve, em 2019, R$ 2.667.993 de receitas operacionais, que são classificadas dessas formas. Qual é a principal receita? É o repasse, né, que o Fundo Municipal de Saúde faz ao Assist pelas AEHs que ele atende. Então, deu 995.883. E o incentivo que o município incentiva em relação a essas AEHs, 861 mil. E em 2019, nós tivemos um fato muito relevante, que após aquela reportagem da RPC, né, o município resolveu não mais contratar plantões médicos de especialidades e recomendou que o Assist, então, assumisse 100% de todos os seus plantões clínicos e de especialidades. E depois, a partir de maio de 2019, o município conseguiu viabilizar juridicamente um outro incentivo para esses plantões de especialidades que foram assumidos pelo Assist, que depois, lá na frente, vocês vão verificar que isso representou R$1.500.000 de despesa, esses plantões. Então, nós recebemos 389.211,51 desse incentivo dos plantões. Aí vem lá, AEHs de terra roxa, aí os serviços privados, vocês vão ver que são valores que não viabilizam um hospital. Se não tiver o apoio, né, municipal e estadual para o hospital, as suas receitas próprias não são suficientes para remunerar as suas despesas. Então, tem lá, com partos, com cirurgias, 118 mil, consultas, 22 mil, exames, 12 mil. Aí vem os convênios, Unimed, 67 mil, Plano Sempre Vida, 6 mil, Fundação Sanepar, R$ 266, o Fusex, através da 15ª Companhia, 14 mil, e o Ciscopar, que também passou a contratar serviços do hospital, 19 mil. Então, essas são as receitas operacionais. Outras receitas operacionais, aí entra o incentivo da Secretaria de Estado de Saúde, né, da rede de urgência e emergência, que é os R$110 mil mensais, que em 2019 só entraram 10 meses, então R$1.100.000.
né? Normalmente deveria entrar 12, que seria R$ 1.320.000. E aí, dividendos e lucros recebidos, né, das contas bancárias, lá das cooperativas, Cicobi, Uniprime, que nós temos conta, e uma doação de pessoa física, R$ 1.000. Então, deu 1.102.000. Então, as receitas operacionais totais, entre as de cima e as de baixo, totalizaram R$ 3.770.902,06. Agora, nós vamos para as receitas não operacionais, que são aquelas que não se referem com a atividade hospitalar, se referem com eventos, promoções, doações, onde o Assist busca complementar, e já foi muito melhor sucedido lá nos primeiros anos, 2016 e 2017. Agora essas receitas caíram bastante. Nós chegamos a ter, acho que em 2017, R$ 1 bilhão de receita não operacional, e em 2019 deu 296.271,94. Aí entra Nota Paraná, doações diversas de associados, pessoas físicas e jurídicas, Festa das Nações, torneio de pesca ali não é o lucro, é a receita bruta, né? Depois lá na despesa vai surgir a despesa, deu 123 mil. Show de prêmios, que é realizado sempre em dezembro, em parceria com a SIAG, 21 mil. E doações e promoções diversas, que são pequenas doações que vão ocorrendo durante o ano, né, que a gente agrupa aí. Então, deu 296. Né? E aí, receitas financeiras, rendimentos bancários, juros ativos, descontos de fornecedores, na verdade é 12.844 ali, que está com 4 casas decimais ali, é um erro de despesas recuperadas, deu 59 mil. Então, o total das receitas o 296 mais os 59, mais as receitas operacionais, que foi 3.770, deu 4.126.775,5. Esse é o total das receitas. E aqui é um demonstrativo que eu não vou, obviamente, abordar isso aqui, mas, por exemplo, esse aqui é das receitas com as AIHs e com o incentivo para as AIHs. Como que nós chegamos àqueles valores? Então, nós pegamos nota fiscal por nota fiscal, a data da emissão, a data do recebimento, e vamos, né? Então, aqui nós chegamos, por exemplo, aos 106 mil das AIHs e aos 135 do incentivo, que são aqueles 142 que estavam lá no A Receber, que foram recebidos em 2020. Pode ir. Aqui é só das AIHs. Aqui pode mudar. Aqui é só do incentivo das AIHs. Pode ir. Aqui é dos plantões médicos. Vocês vão ver que começou em junho. O município até conseguir se organizar e tal, enfim. E nós começamos a contratar os plantões já em fevereiro. Então, deu os 389 mil. Pode ir. Aqui é os incentivos da CESA, os 110 mil. Então, lá, novembro, dezembro, a receber para 2020, 220, mas já foram recebidos em janeiro. Pode passar. Nota Paraná também, as datas em que entraram os créditos, né? Tem uma... até esqueci de falar, lá nas disponibilidades, que o Assist ele tem contas bancárias específicas para cada finalidade. Então, por exemplo, no Cicobi nós temos 2 contas. Uma é para receber cartões de crédito, né, de pacientes privados que pagam os seus serviços por cartão de crédito, e outra é para eventos, doações e tal. Então, naquelas contas só entram esses recursos. Na Uniprime é só para pagar folha de pagamento. Na Caixa Econômica nós temos 4 contas bancárias. Uma é só para receber transferências do município e da CESA, outra é só para receber da Nota Paraná. Enfim, cada uma tem
a sua finalidade. E outra, aliás, uma é para o recurso da CESA e outra é para os recursos do município. Então, os recursos da CESA, todo mês, a gente faz uma reprodução das cópias de todas as despesas pagas a cada R$110 mil recebido, do extrato bancário, da conta da aplicação, e protocolamos lá no protocolo do município para o secretário de saúde a prestação de conta de como foi usado esses 110 mil. Então, desde a primeira parcela até hoje, tem sido feito dessa forma. Então, hoje, se o Assist quiser ser fiscalizado por alguém, o principal caminho para fiscalizar é através da conta bancária. É só ir lá nos extratos e nas pastas que tem os documentos, você vai poder, é como se fossem canais, poder avaliar com muita facilidade, porque se tenta evitar ao máximo a mistura de dinheiro. Cada dinheiro tem o seu canal para ser aplicado. Aí vem as despesas. Nós analisamos as receitas, agora as despesas. Então, as despesas gerais é o custeio da entidade. Então, tudo aquilo que nós gastamos no nosso custeio. Não vou ler todas aqui, o total deu R$ 2.622,55. A principal delas, como eu já falei antes, foi o gasto com os plantões médicos, R$ 1.502.817,98. Aqui com consultas, 77 mil, com os aluguéis, 177, com energia elétrica, 101, serviço de terceiros, vários fornecedores, aí, 207 mil, Enfim, aqui está, exames laboratoriais, 114, aqui estão a demonstração das despesas gerais. Pode ir. Aí vem as despesas operacionais aqui e não operacionais lá. Então, aqui são as despesas com o pessoal. Então, com salários, nós tivemos uma despesa de 727 mil no ano. Com 13º, 80. Com férias, 79. Com fundo de garantia, 67. Com vale-refeição, 156. Com estagiários da Unipar, 30. Serviços autônomos, 40, multa de fundo de garantia, 13, aviso prévio, 11, EPIs, enfim, 1.208.000. Com impostos, 19 mil. Com despesas financeiras, 30.225. E aí vem despesas não operacionais. Nós tivemos lá 289 de receitas não operacionais e tivemos aqui 107 mil, que é torneio de pesca, lá 85, nós tivemos lá, lembra, 110, se não me engano, de receita, 85 de despesa. O show de prêmios, 8 mil. E aí vem o custo dos serviços prestados. Porque o Assist vende o quê? Ele vende serviço. E qual é o custo desse serviço? É a mão de obra aplicada nesse serviço, são aí as despesas de plantões e de consultas, parte médica, E aí o custo do estoque que foi consumido. Então lá 695 mil é aquele estoque que foi consumido lá, que eu demonstrei lá no ativo. Aí vem lá provisões tributárias, imposto sobre vendas, que é PIS/COFINS. Então o total das despesas deu 4.812.899,49. Então agora nós vamos ver tudo que a gente já viu numa planilha só. E com uma vantagem que nós vamos poder comparar 2019 com 2018. Então o ativo circulante, nós tínhamos lá 1.482.000 em 2018, em 2019 foi 867 mil. Não vou nem ler os centavos ali. O disponível, em 31 de dezembro de 2018, nós tínhamos 1.321.000. Terminamos 2019 com 588 mil. Então, aí vocês vão agora chegar na principal interpretação do resultado do Assist em 2019. Com o aumento dos plantões médicos, que nós gastamos 1.500.000,
e recebemos de incentivo 389, essa diferença foi custeada, graças a Deus, com o saldo bancário que nós tínhamos em 2018. Foi fruto do trabalho do Dr. Paulo, dos procedimentos que eram feitos bastante em 2018, e depois da reportagem da RPC, os serviços caíram bastante, principalmente no primeiro semestre, porque houve uma crise de credibilidade em cima da entidade, infelizmente. E aí todos os novos médicos, até eles se adaptarem, criarem o seu relacionamento com as clientelas, tanto os plantonistas quanto os serviços particulares, isso, por sorte, graças a Deus, o Assist estava capitalizado para enfrentar esse desafio. Mas será que ele estará em 2020? Porque agora ele só terminou 2019 com 588. Então, se ele tiver mais um déficit de 1.100.000, aí ele já vai estar no déficit financeiro em 2020, que por enquanto ele teve um déficit contábil. Então, ali o ativo não circulante, que é o imobilizado, né? Tinha 1.364, aumentou para 1.412, que é as aquisições menos a depreciação. As receitas em 2018, 4.010.000. Em 2019, 426. A gente conseguiu, de certa forma, manter, então, as receitas, né? Então, por mais que houve uma queda, a gente conseguiu manter, porque as transferências públicas não diminuíram, só diminuíram as receitas operacionais privadas e SUS. Em relação ao passivo, então nós tínhamos 125.000 de passivo circulante, terminamos o ano com 244. Por quê? Em 2018, como nós estávamos capitalizados, o Barreto mandou antecipar todos os pagamentos em dezembro. Já em 2019 ele não conseguiu fazer isso, então ficou com o saldo a pagar um pouco maior. E aí o patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo, né? Então, em 2018, 2.721.000, em 2019, 2.035. Ou seja, a empresa diminuiu o seu valor no mercado, né? E em relação às despesas, aí é que está. Em 2018 foi 3.236.000, em 2019, 4.812.899, que é função dos plantões. Se a gente fosse analisar aqui especificamente as despesas gerais, que é onde estão os plantões médicos, nós gastamos com plantões clínicos em 2018 menos de 300.000, né? Daí foi para 1.500. Então aqui é que está o aumento da despesa. E tudo isso não foi surpresa para os conselheiros, porque se vocês forem lá no site do Assist e lerem as notas explicativas do balanço de 2018, se vocês lerem o parecer do Conselho Fiscal do balanço de 2018, lá nós já falávamos que em 2019 o Assist provavelmente teria um déficit. E não sabíamos, inclusive, se conseguiríamos terminar o ano financeiramente estabilizados. Então, eu particularmente, que fiz a contabilidade, eu acho que os conselheiros foram muito competentes, que por mais que vocês vão ver que deu um déficit operacional aqui, eu acho que ele foi muito pequeno, poderia ter sido até maior. E o município também foi muito parceiro, que continuou apoiando a entidade, porque nós sabíamos que 2019 ia ser um ano difícil, porque foi uma transição, e de certa forma a transição até correta, porque agora o hospital assumiu na plenitude suas responsabilidades em relação às despesas, né? E a mesma crise que nós tivemos em 2017, quando nós também tivemos um momento financeiro até pior do que 2019. Então, em 2018, nós tivemos um superávit de 774.000. E aqui vocês vão ver que nós tivemos agora um déficit de 686.124,44. Né? Então, esse déficit é em função do aumento da despesa
e a receita não conseguindo acompanhar na sua proporção. Pode mudar. Então, gente, até pode voltar. O balanço é isso, né? Nós demonstramos, né, o ativo, circulante, não circulante, passivo circulante, passivo não circulante, o demonstrativo das receitas, despesas, e aqui é o demonstrativo de resultados. Então, o resumo do balanço é isso. O Assist teve um déficit contábil de 686.124,44 em função das explicações que eu fiz. Tudo isso, quando você faz um balanço, nós fazemos as notas explicativas. Então, quem tiver paciência, gostar e quiser ler, vocês vão ver que nós procuramos fazer notas explicativas a mais analítica possível, tentando explicar com detalhes tudo o que aconteceu, né, em relação às receitas e despesas. Então, você pode ver, pode ir passando as páginas aí, que tudo isso aí são as notas explicativas do balanço, que eu não vou ler. Aqui nós podemos até fazer um parênteses aqui, que aí nós vamos falar das estatísticas, que fazem parte da nota explicativa. Então, procedimento SUS. Nós tivemos 1.155 internações clínicas, 91 partos normais, 118 partos cesáreas, 268 internações cirúrgicas, totalizando 1.632 procedimentos SUS. Em 2018, foram 2.059. Então, houve uma redução de 20% em 2019, comparado a 2018 dos procedimentos SUS. Aqui é uma tabela que é aquele cumprimento da meta lá do 80% que o SUS pactuou com o SUS. Então, nós tivemos 84% de internamento SUS e 16% de internamento particular. Então, nós estamos, né, realmente comprometidos com o sistema SUS. O nosso hospital tem essa característica de atender a clientela SUS. Então, aqui tem mensalmente, né, os internamentos e os percentuais. Pode ir. Aqui é os procedimentos particulares. Então, nós temos lá na primeira coluna 277 consultas, pronto atendimento 98, internações clínicas 60, partos cesáreos 76, internações cirúrgicas 78, exames 26, 615 procedimentos. Em 2018 foram 957. Houve uma redução de 35%. Aqui sim eu acho que foi muito impactado pela aquela questão da reportagem, né? E também pela mudança dos médicos, né, que até os médicos que vieram de fora, a maioria, se adaptarem à sua clientela. Isso não ocorre de uma hora para outra, né? Esse relacionamento e tal. Mas, enfim, aqui é a estatística procedimentos privados. Pode. Aqui tudo faz parte das notas explicativas que estão publicadas. Aqui é o demonstrativo que está na nota explicativa também. E aqui vem o parecer do Conselho Fiscal. Então, quem que, na verdade, avalia o balanço? É o Conselho Fiscal. Porque como que você vai falar, esse balanço está errado? Para você falar que o balanço está errado, você tem que provar que está errado. Não é uma coisa que fala, eu não sou contra a aprovação, né? Porque é um procedimento técnico. Então, quando os conselheiros, professor Ângelo, representando a OAB, Décio Prati, representando a Associação dos Contadores, e a Isara, representando o Conselho de Execução Penal, quando eles vão lá para a gente fazer a avaliação do balanço, nós demonstramos os documentos para eles. Então, quando fala que tem lá 20 mil no saldo da conta Sicob, a gente vai lá no extrato da conta Sicob e mostra, está aqui o saldo em 31 de dezembro. Então, é feita uma conferência por amostragem. Obviamente não de tudo, porque aí teria que ficar lá 2, 3 dias avaliando tudo. E eles exaram um parecer. E nesse parecer, eles fazem recomendações para o presidente e para o Conselho de Administração. Essas recomendações vêm sendo renovadas desde 2017, que é
O Assis continua com um software que não funciona perfeitamente, que não oferece controles confiáveis de estoque, de prontuários, de consumo, de controle patrimonial. Um software que já está há quase 2 anos adquirido e até hoje não funciona. Então, essa é uma recomendação do Conselho Fiscal para os conselheiros de administração. O Assis continua ainda com controle manual de acesso de paciente. Se tem um software, por que ainda tem um livro manual? Né? Então, isso é uma recomendação. Né? Enfim, eles também fazem recomendações, não é só lá aprovar e elogios. Então, essas recomendações, você pode ir passando aqui, elas estão, principalmente aqui na parte final do parecer. Aqui já é o parecer em letras aumentadas ali, porque aquilo lá é a parte que eles assinaram, né? Então, onde pode ir passando, eles fazem as recomendações. E aí isso chega até o presidente, enfim. Isso foi em 26 de março. Aqui são os conselheiros, que eu quero parabenizá-los como contador, já que eles foram os mesmos 4 anos, e são conselheiros comprometidos, que realmente fazem uma análise, dentro da possibilidade de cada um, dos documentos. Pode. Então, assim, o balanço é isso aí. Então, repito, estão publicados, tem já a aprovação do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, e serão referendados pela Assembleia. Ao serem referendados, nós encaminhamos para o cartório para registro, e aí eles ficam também com a questão de registro público, e na junta comercial eles também são feita a anotação, e aí se encerra a etapa legal de aprovação do balanço.